Olá, bom dia, tudo bem? Vamos estudar nossa lição, que tem como título hoje Refletores da Luz de Deus. Está baseada no capítulo 51 de Salmos. O que fazer depois de pecarmos, passar por uma situação muito embaraçosa, assim como Davi passou? O que fazer? Se nós queremos experimentar o verdadeiro perdão, a coisa mais fácil que nós queremos fazer, sabe o que é? É esconder, é tentar esquecer esse pecado terrível. Por quê? Porque lembranças de derrotas sempre podem ser muito dolorosas. Então, o que Davi ele desejava fazer com a sua experiência dolorosa que ele teve? Vejam só, Davi, ele pediu perdão para Deus e ele escreveu uma das orações mais lindas que há na palavra de Deus, a Bíblia, lá no Salmo 51. Eu vou ler os versos de 13 a 19. Depois que ele pecou, o que é que ele quis fazer? Vejam bem. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não se deleitas em holocausto. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiças, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Davi, ele não quis esconder o seu pecado. Ele simplesmente, quando escreveu, que ele sentiu o perdão de Deus, e ele escreveu o Salmo 51, ele queria que o seu pecado, aquele salmo que ele escreveu sobre o seu pecado, fosse entoado nas assembleias públicas do povo de Israel. Ele queria que aquilo fosse lido na presença da corte, dos sacerdotes, dos juízes, dos príncipes, dos homens de guerra, do povo comum. E ele queria que esse salmo se conservasse até a última geração que soubesse da queda que o rei de Israel teve. E ele relatou assim, no Salmo 51, o seu pecado, mas também o seu arrependimento e a sua esperança de perdão pela misericórdia de Deus. Em vez dele se esforçar de tentar esconder o crime, não, ele desejou que os outros também pudessem aprender com aquela triste história que ele havia passado. Nós devemos ir a Deus assim como Davi foi, em fé, derramar as nossas súplicas diante de Deus, crendo que ele vai atuar em nosso favor e em favor daqueles a quem ele deseja salvar. Nós devemos devotar muito mais tempo à oração. Nós devemos estar ligados, conectados com Deus. Nós devemos ser confiantes, com fé, assim como fé de uma criancinha. Devemos ir ao nosso Pai Celestial, contando tudo a Ele, todas as nossas necessidades, porque Ele está sempre pronto a perdoar e ajudar. Quem dera que nós tivéssemos um desejo profundo de conhecer a Deus de maneira experimental, de entrar na sala de audiência do Altíssimo, estendendo a nossa mão de fé e lançando nossa alma em defesa sobre aquele que é
poderoso para salvar. A sua graça é melhor do que a vida. Olha, Ellen White, em Comentário Bíblico Adventista, no volume 3, página 1299. Os cristãos, eles são colocados como portadores de luz no caminho para o céu. Nós devemos refletir para o mundo a luz que brilha sobre nós, a qual vem de Cristo. Essa luz vem de Cristo, não é nossa, não, é de Cristo. É de Cristo. A nossa vida, o nosso caráter devem fazer com que as pessoas tenham a correta concepção de Cristo e de seu serviço, que ela conheça, que ela possa ver em nós o quê? A Deus. Na obra de Deus, a humanidade nada pode originar. Ninguém pode, com os seus esforços próprios, tornar-se para Deus um portador de luz. O amor de Deus, ele tem que estar continuamente sendo transmitido ao homem. E assim vai ser o que vai habilitar a nós a termos essa luz que vai o quê? Alcançar, que vai atingir as outras pessoas, e as outras pessoas irão ver. Então, nós vimos que Davi, ele não conseguiu consertar o tremendo dano que ele havia causado à sua família por meio do quê? De seus atos, de seu exemplo. Mas nós vemos lá que em João, 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Foi isso que Davi fez. Ele foi confessar a Deus o seu pecado. Ele sofreu as consequências de suas decisões e das suas ações. Mesmo assim, Davi sabia que ele havia sido perdoado. Ele sabia, ele tinha certeza que ele havia sido perdoado. Mas ele sabia também que pela fé ele precisava crer que um dia o verdadeiro Cordeiro de Deus viria e tomaria o seu lugar. Como um filho perdoado, ele entrou assim no descanso do céu, ainda que ele experimentasse a angústia que foi causada pelo seu ato pecaminoso, mas ele conseguiu descansar em Jesus. Que nós também, com a lição de Davi que nós aprendemos durante toda essa semana, nós possamos reconhecer os nossos erros, ir ao trono celestial, ao trono do Altíssimo, e lá nós derramarmos todos os nossos pecados. E assim nós poderemos descansar como Davi descansou, confiante em Deus. Que Deus nos abençoe, que tenhas um ótimo dia. Amém.